nós teremos o nosso Chá das Princesas, que será realizado no dia 27 de setembro, a partir das 15 horas, aqui na igreja. Todas que querem participar, todas as princesas e rainhas que querem participar desse chá, pecadores remidos, e de Deus recebemos perdão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as marcas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas purezas para mim o pecador, muito mais alvo que a neve, e o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, muito mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim,
Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos cantar no 566. Querido Pai que estás no céu, Senhor, como acabamos de cantar, nós te queremos honrar e bendizer porque tu és eterno, Pai. Que neste momento nós nos possamos esquecer de tudo aquilo que nos afasta de ti e que sejas o centro da nossa adoração e que o Espírito Santo seja uma presença real nas nossas mentes e corações. É aquilo que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Mesma posição que se ia. Jesus é melhor que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que pode ser com poder nas mãos, mas mais mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim.
É com esse espírito de adoração e gratidão que convido a igreja a nos colocarmos de joelho para oferecer a Deus a nossa prece e adoração. Amantíssimo Deus que encontra nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de santo, patriarcas e profeta, o Deus que nós servimos e adoramos em espírito e em verdade. A ti seja dada toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Ó Pai do céu, neste momento estamos aqui todos de joelhos, cabeça curvada em sinal de humildade e reverência, para te oferecer o nosso culto de adoração e gratidão. Aceita, Senhor, o nosso culto, faça presente conosco aqui, teu Espírito Santo faça sentir na sala. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Este é o momento indicado para a recolha de dízimos e ofertas. Convidamos diáconos e diaconisas em serviço que se passa a bandeja pela congregação. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração.
posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Estaremos contigo na Canaã Celestial, onde não vai haver mais doença nem sofrimento, mas sim uma alegria para sempre. Abençoa esse culto, abençoa o pastor e salva-nos para o teu reino. São bênçãos que humildemente pedimos e rogamos em nome santo de Jesus. Amém. Hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia, meninos. Sábado. Antes de nós iniciarmos a nossa historinha, vamos inclinar nossa cabeça para orarmos. Papai do céu, muito obrigada por este momento. Agora, nós vamos contar a historinha, pedimos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fala sobre a melhor escolha. Alguém aqui já ouviu falar da melhor escolha? Como é feita a melhor escolha? Nossa historinha tem os personagens seguintes: rei, 2 leões e um menino. Alguém adivinha qual história? E muito bem, é a história de Daniel. Existia um rei, o nome dele é Rei Dário. Que é esse rei, e ele decidiu escolher 120 príncipes para governar com ele no seu reinado. E no seu reinado ele precisava de 3 presidentes. Desses 3 presidentes ele escolheu Daniel. Bem, olha o Daniel. E nós sabemos que Daniel era um menino obediente, tinha um coração puro e obedecia a Deus. Mas existiam alguns meninos maus que não gostavam de Daniel e decidiram fazer o quê? Decidiram armar uma armadilha contra o Daniel. Que Daniel era um menino muito, muito obediente. E como eles não viram nada de errado no Daniel, decidiram ir ter com o rei Dário, que é o Isaac,
e convenceram o rei a criar um decreto para que os meninos daquele povo adorassem somente a Deus. Não, só o rei Isaac, durante um mês. E fizeram isso, mas o Daniel, que é o Davi, ficou muito triste e chateado. Disse, mas por que o rei fez isso? Como nós vamos adorar ao rei? Só existe um Deus que nós devemos só adorar. E o que Daniel fez? Daniel, ele continuou a honrar a Deus. E ele orava quantas vezes por dia, menino? 3 vezes por dia. E aonde? Na janela. Ele orava 3 vezes ao dia na janela. E nós, de repente, quando ele estava a orar, apareceram esses 3 meninos maus. E foram correr, dizer ao rei que o Daniel não obedeceu o decreto. E o que o rei fez? O rei mandou chamar o Daniel. E Daniel mandou chamar Daniel. E prenderam Daniel e jogaram ele na cova do leão. Vem o leão, Daniel. Vai para a cova, o leão, que é o Tiago. Estava lá com o leão. Como o leão estava quando viu o Daniel? Menino, como o leão ficou? Calmo. O leão ficou feliz, porque tem alguém ali que ele vai comer. Não é isso? E o que aconteceu com Daniel? Ele ficou com medo. Ele ficou como? Ele orou muito bem. Daniel orou ao Deus dele. Foi isso que aconteceu. Ele orou. E o que apareceu? Apareceu um anjo. E o que anjo fez? Menino, o que anjo fez? Sim? Sim, acalmou os leões. E no outro dia apareceu o rei. Foi o rei, o Isaac. O que o rei fez? O rei chamou o Daniel. Daniel. E Daniel respondeu, eu estou aqui. E o que o rei ficou? O rei se sentiu muito feliz porque Daniel está salvo. E Daniel também ficou feliz porque Deus, quando nós servimos a Deus e adoramos a Ele o que aconteceu com Daniel, porque ele não serviu mais nenhum Deus, só a Deus verdadeiro. É isso que a história nos ensina hoje para nós fazermos a melhor escolha, que é escolher estar ao lado de Jesus. E quem gostaria, qual dos meninos querem estar ao lado de Jesus como fez o Daniel? Bem. Quem quer orar? Um menino, pode vir, Ismael. Então nós vamos orar. Posição de oração. Deus, querido Deus, amado Pai, abençoe-nos pela história que nos contaste. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora cada um para o seu lugar. Amém? Agora vou tomar a leitura de 2 de Crônicas, capítulo 25, versículo 9. A leitura. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Amém? Agora convido o coro para vir cantar um hino.
Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Tu me deste a vida eterna, tu me deste a vida eterna. Resgataste a minha alma. Com seu sangue remido. Com seu sangue remido. Com seu sangue remido. Com seu sangue remido. Sou filho de Sião. Sou filho de Sião. Sou por tua causa salvo, sou por tua graça salvo. Ando sempre muito contente. Para a glória da nação. 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 Cantarei a ti, Senhor. Cantarei a ti, Senhor. Com fervor, com alegria, com fervor, com alegria. Cada dia desta vida. Quero sempre te louvar. 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 Muito bom dia, querida igreja, feliz sábado. De bênção estarmos aqui todos juntos. É verdade que está calor, mas ainda assim é porque estamos aqui e é porque viemos à igreja. E portanto é realmente uma bênção estarmos aqui neste lugar, nesta manhã de sábado, e portanto dou as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que são também nossos amigos que nos visitam, as pessoas que nos veem também através das redes sociais, as pessoas que estão aqui ao lado. Que o Senhor nos possa abençoar nesta manhã de sábado. Amém? Muito bem. O tema que eu gostaria que nós pudéssemos conversar um pouco é um tema que é também fundamental no cristianismo, porque quando nós falamos no cristianismo, falamos numa escolha que nós fazemos, porque há muita coisa que o mundo nos oferece, e quando dizemos mundo, falamos aquilo que é, obviamente, oposto aos princípios de Deus, até porque, como eu costumo dizer, o mundo é bom, apenas deixa de ser bom quando nos oferece coisas que nos podem afastar daquilo que é importante e é verdadeiro. No entanto, há momentos na nossa vida em que nós temos que escolher entre as coisas que não são benéficas para nós e as coisas que são positivas para nós. E este processo faz com que nós tenhamos que deixar para trás certas coisas. E no nosso contexto da Igreja de Camarate, muitos de nós, ou quase todos de nós,
E todos nós, em algumas circunstâncias da nossa vida, já deixamos algumas coisas para trás. Seja um país, e a maioria dos irmãos presentes aqui tiveram que deixar um país para trás, uma cultura, família, e se nós quisermos levar já para umas circunstâncias espirituais, alguma coisa que nos afastaria de Deus que nós deixamos para trás, alguma relação, alguma decisão que nós tomamos, algum caminho que estávamos a trilhar, mas que por causa do Evangelho nós voltamos para trás. E portanto, quando falamos de cristianismo, quando falamos de ter que optar por Deus e por Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que olhar para a nossa vida, fazer um scan da nossa vida e deixar algumas coisas para trás que nos prejudicam espiritualmente. E portanto, esta manhã nós vamos falar sobre um antes e um depois que deve existir na nossa vida e das vezes que nós ficamos frustrados porque deixamos coisas para trás por causa do Evangelho. E vamos perceber que aquilo que Deus nos tem a oferecer é sempre muito melhor do que aquilo que nós perdemos pela causa de Deus e pela nossa fé. E portanto eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Crónicas, no capítulo 25, e vamos ler os versículos 1 a 9. Vamos ler versículo a versículo e vamos comentando, porque há alguns detalhes que nós podemos realmente tirar para a nossa vida e que são importantes e que nos podem ajudar a perceber realmente o que é que está em jogo e aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Se quiserem também acompanhar outra passagem paralela, ela encontra-se em 2 de Reis, capítulo 14, dos versículos 1 em diante, mas nós vamos analisar aqui a passagem de 2 de Crónicas 25, capítulo 25, versículos 1 a 9. E o personagem central que nós vemos logo na segunda palavrinha do versículo 1 diz que era Amazias. Quem é que era Amazias? Era um rei de Judá, e isto é interessante porque quando nós falamos de reis de Israel ou reis de Judá, Amazias não é o primeiro personagem que nos vem à cabeça. Se nós tivéssemos que estudar histórias de reis de Israel, quem é que viria logo à cabeça? Saul, mais Davi, o grande rei Davi, Salomão, não é? E portanto, Amazias é um personagem que nós não estudamos frequentemente, mas ele tem um dilema na sua história que às vezes são os nossos dilemas, e a mensagem nuclear de toda esta passagem é uma mensagem que nos dá motivação para escolhermos aquilo que é o caminho correto. E quando eu falo em caminho correto, refiro-me a uma pessoa somente, que é a pessoa de Deus nas nossas vidas. Então vemos no versículo 1 que era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadá de Jerusalém. Portanto, vemos que ele sobe ao trono com 25 anos, e isto é muito importante até no nosso meio eclesiástico, porque muitas das vezes nós fazemos com que os lugares de destaque, digamos assim, os lugares com mais responsabilidade, os lugares, as funções eclesiásticas sejam de pessoas mais velhas, e nós vemos aqui um rei de Judá com 25 anos sobe ao trono. E temos também outras histórias de outros reis de Israel e Judá que subiam ao trono com 8, 9 anos de idade, obviamente outros tempos, outra cultura, outra esperança média de vida também, já neste tempo, e também havia tutores e havia assessores e havia consultores do reino. Mas é importante perceber que, da mesma forma como Jesus olhava para as crianças, e foi isso um pouco que nós fizemos aqui há instantes, abraçava as crianças, tomava as crianças pelos braços, dava-lhes carinho, cuidava delas, preocupava-se delas. Nós vemos aqui um rei que sobe ao trono com 25 anos. E, portanto, ele sobe ao trono e torna-se rei de Judá,
E isto é muito interessante porque estamos numa fase em que o reino de Israel, que outrora tinha sido um reino unido, agora era um reino dividido. O reino de Israel estava dividido em quantas partes? 2. Havia o reino de Judá, na parte sul, com capital em Jerusalém, em que havia a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que faziam parte do reino do sul, o reino de Judá. E havia no norte, o reino do norte, que era e ficou conhecido como o reino de Israel, com capital depois, posteriormente, em Samaria. E porquê é que aconteceu esta divisão dos reinos? Porque Salomão teve um filho chamado Roboão e teve um servo chamado Jeroboão. Só que quando Roboão ascende ao poder, Jeroboão não estava contente. Era uma pessoa influente também e ele conseguiu ter o apoio das 10 tribos do norte, o que fez com que Jeroboão não aceitasse o reinado de Roboão e então as tribos dividiram-se. Ficou no reino do norte a reinar Jeroboão e ficou no reino do sul a reinar o filho de Salomão, Roboão. E a partir daí as coisas aconteceram que nós conhecemos, separaram-se e então vemos que Amazias tornou-se, neste sentido, rei do reino de Judá. Era filho de Jeoadá, sua mãe, e filho de Joás também, isso vê-se na outra passagem paralela. E no versículo 2 temos mais informações a respeito deste rei. O que é que diz no versículo 2? Diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o quê? Não com o coração inteiro. E aqui fala um pouco da espiritualidade de Amazias. Era um rei que conhecia todas as coisas a respeito da sua religião, conhecia aquilo que Deus queria que fosse a espiritualidade do povo de Israel e do povo de Judá, conhecia os mandamentos de Deus, conhecia a vontade de Deus, fazia porventura aquilo que era correto, tinha até boas obras, mas não era completamente convertido a Deus. E sabem que todos nós temos um pouco e apresentamos um pouco de Amazias nas nossas vidas, porque nós possivelmente podemos ser crentes, podemos ser até cristãos, podemos ser adventistas do sétimo dia, que é o nosso contexto e é a nossa comunidade, podemos até aceitar tudo aquilo que a Bíblia diz, aceitar os mandamentos de Deus nas nossas vidas, aceitar que a Bíblia apresenta um sem número de princípios que são importantes e que traz felicidade ao ser humano, mas ainda assim não deixamos que Deus tome conta do nosso coração a 100%. Estamos convencidos da verdade, estamos convencidos de que Deus é a melhor opção, que nos traz salvação neste mundo de imperfeição, e ainda assim, apesar de convencidos, não estamos convertidos. E eu vou-vos dizer uma coisa. Deus não quer saber se nós estamos convencidos. Mas Deus deseja e preocupa-se em que nós realmente estejamos convertidos. Porque se estivermos realmente convertidos, então Deus pode transformar as nossas vidas, pode realmente fazer milagres das nossas vidas e às vezes já os faz, mesmo nós não merecendo, porque nós nunca merecemos. Mas Deus não quer saber se nós cumprimos certos requisitos. Deus não quer saber se nós cumprirmos até os 10 mandamentos à risca. Porque para Deus dá igual se nós cumprimos tudo à risca, se Deus depois não pode entrar nos nossos corações. E Deus deseja moldar os nossos corações. Deseja que haja uma relação e que o Espírito Santo seja uma realidade nos nossos corações e nas nossas mentes. Porque depois tudo acontece naturalmente e de forma automática. Porque se nós estamos com Deus, nós vamos viver o Evangelho.